Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero continuar aqui falando sobre aquele assunto de automação residencial e dos meus switches wireless que eu pretendo colocar na automação da minha casa. E antes mesmo de mandar fazer essas plaquinhas, como eu apresentei no vídeo anterior, se vocês não viram o vídeo anterior, eu vou deixar o link aí, caso vocês tenham interesse, na descrição deste vídeo. Mas continuando, antes mesmo de eu mandar fazer essas plaquinhas, né, e projetá-las no EasyDA, como eu vou mostrar para vocês e mandar produzir, eu fiz o teste completamente aqui no protoboard, ou no breadboard. Tem pessoas que chamam das duas coisas, protoboard ou breadboard, mas enfim. Eu fiz esse teste aqui, e só depois que ele funcionou, que eu vi que ele ia funcionar bem, é que eu parti para o projeto e para a produção das plaquinhas. Então, o que eu tenho aqui nesse breadboard? Eu tenho o ESP8266, F, se não me engano, esse modelo, ou E, eu não me lembro, a diferença deles é só a antena. Mas eu tenho esse ESP8266, que é o nosso microcontrolador e a nossa placa wireless. Então, se você não sabe bem o que é um microcontrolador, ele é como se fosse um Arduino, tá? Então ele é meio que equivalente a um Arduino. Só que a grande vantagem dele para o Arduino é que ele já é conectado diretamente, ele já tem a parte de conectar diretamente na wireless embutida nele. O consumo de energia é mínimo e você tem vários controles de consumo embutidos na API que você pode utilizar para fazer com que ele durma por um período e só acorde para se comunicar no caso de algum tipo de evento, no caso de algum input em algum botão, enfim, ou num watchdog baseado num timer. Então ele faz, o cérebro da nossa operação toda, como vocês podem ver aqui no protoboard, é esse ESP8266. Então nele eu tenho configurado o software do ESP Home, e esse software do ESP Home estão configurados dois pinos, e eu vou mostrar para vocês como é que está essa configuração lá no software daqui a pouco. Eu tenho o pino 12 conectado no relé, que acende a luz de fato, e eu tenho o pino 13 conectado no interruptor, que é quem me manda o sinal, o diferencial do sinal, para eu acionar ou desacionar o relé e com isso acender ou apagar a luz, que no caso está representado aqui por esse LED. Mas como é controlado por um relé de até 10 amperes, se não me engano, isso mesmo, 10 amperes 250 VAC, 10 amperes 30 VDC, mas de até 10 amperes de corrente alternada, então poderia ser simplesmente uma lâmpada LED ou um motor, ou enfim, qualquer coisa que eu consiga controlar aí de até, vamos colocar 2000 watts. Então é bastante coisa que eu posso controlar nesse sisteminha aqui. A forma de funcionamento padrão é como se fosse um interruptor padrão, é claro. Então eu posso aqui acender e apagar, né, considerando um interruptor só. E eu posso acender e apagar isso a partir do Home Assistant também. Agora, antes de mostrar a configuração, eu quero mostrar para vocês como isso está funcionando lá no Home Assistant para a gente poder fazer essa interação. Home Assistant, automação e interface física, né? Interruptor. Bem, então como vocês podem ver, essa é a minha instalação de teste do Home Assistant. Eu ainda não estou utilizando ela de forma produtiva e eu só estou testando aqui a integração das minhas câmeras, dos meus dispositivos Z-Wave, que sequer estão configurados aqui. Ele acabou detectando minha impressora também, minha TV em algum momento. Eu nem pedi para ele detectar, na verdade ele detectou sozinho e adicionou aí no dashboard principal. Mas o legal dessa solução do Home Assistant, e aqui vocês estão vendo que eu tive que levantar a plaquinha, porque senão o sinal wireless aqui da oficina é bem ruinzinho, senão a plaquinha acaba não conseguindo se comunicar com o wireless. É até incrível para mim que ela esteja se conseguindo. Mas o legal de utilizar o ESP Home junto com o ESP8266 nesse tipo de solução, junto com o Home Assistant, é que se a gente clica agora aqui em configurações para adicionar um novo dispositivo ou serviço, ele já aparece aqui, ele já detectou que esse carinha, eu chamei ele de Front Light Switch, só para fazer uma simulação aí como se isso fosse as luzes da frente, mas ele já detectou que esse carinha está na rede, que ele está rodando o ESP Home e ele já me dá a opção aqui de clicar em configurar e adicionar isso ao meu dashboard principal, meu dashboard principal. Então ele vai me pedir aqui a senha, e essa senha a gente define ali no arquivo YAML de configuração desse dispositivo pelo ESP Home também. Então eu vou colocar aqui a senha que eu configurei lá. Ele vai pedir para eu selecionar uma área, inclusive ele já detectou que trata-se de um ESP12E, olha que incrível. Vai pedir para eu identificar a área, eu não quero identificar área nenhuma por enquanto, e teoricamente ele já adicionou isso aqui no meu dashboard. Então, como a gente pode ver aqui, ele adicionou esse front lights. E daqui, ele já detectou também que a luz já está acesa, então a gente pode ver pelo LED aceso que ele está aceso. Se eu desligar ele aqui,
ele desliga imediatamente aqui no LED, né? Então ele está controlando aqui o hardware de forma imediata. Se eu ligar aqui pela interface e desligar, então vocês podem ver que ele é instantâneo, é imediata a resposta. E o mesmo acontece se eu controlar ele aqui pelo interruptor. Se eu ligar ele aqui, olha o que acontece na interface imediatamente. Ele fica como ligado. E se eu desligar? Então está funcionando muito bem, está tudo muito bem integrado. É incrível a velocidade de atualização para mim. É muito maior do que os dispositivos Z-Wave e Zigbee que eu já testei. Depois a gente vai testar o consumo desse cara. Na verdade eu quero testar o consumo nas plaquinhas que eu vou montar. Mas isso daqui já serviu para mim como prova de conceito, para que eu pudesse projetar essas plaquinhas e mandar produzi-las para montar a versão final que eu vou utilizar na minha casa. Vocês estão vendo aqui que eu tenho também mais um CI aqui. Esse CI nada mais é do que um conjunto de portas XOR. Então ele funciona assim, ele faz de acordo com duas entradas de tensão. Ele tem uma saída de tensão e essa saída de tensão vai obedecer ao que essas duas entradas disserem. Para que eu tenho utilizado isso daqui? Ele não está sendo utilizado no momento, vocês podem ver que eu tenho só dois fios aqui ligando no VCC e no ground. Mas para que eu tenho utilizado isso? Eu tenho utilizado isso para fazer ligações three-way e até ligações four-way. Então eu tenho 3 interruptores, mais o Home Assistant controlando a mesma lâmpada, a mesma luz ou o mesmo motor, enfim, a mesma carga. E isso é feito através desse chipzinho aqui de controle de XOR. Então em uma portinha dessas XOR eu acho que eu posso ligar até 5 interruptores controlando a mesma luz, que é uma situação que com certeza eu não vou ter na minha casa. Eu acho que é muito raro alguém ter mais de 5 interruptores controlando a mesma carga. Tem que ser uma situação muito específica, mas enfim. O que esse chip XOR faz é isso. Então eu vou juntando esses sinais eu vou fazendo XOR entre os sinais desses interruptores. Então, por exemplo, ligado e desligado, como é XOR, o sinal vai ser 1. Mas se eu ligar, os dois vão estar ligados. Então o sinal vai ser 0, porque ele é um exclusive OR. Somente quando um deles está ligado é que o output muda. É a mesma coisa, se eu desligar, ele vai detectar essa mudança de sinal e vai apagar ou acender o LED de acordo com o que tiver, qual for a configuração atual. Se ele tiver aceso, ele vai apagar. Se ele tiver apagado, ele vai acender, de acordo com a mudança de sinal aqui da porta XOR. E mesma coisa no outro interruptor. Isso também eu não vou montar aqui porque começa a ficar muito longo o vídeo, mas isso também já está funcionando. Eu já testei com 3 interruptores, funciona muito bem. Eu vou tentar colocar um gráfico aí na tela meio que explicando como que isso daí está funcionando. Funciona por quê? Porque a forma como essa solução foi desenhada, ela alterna a luz estar acesa ou apagada de acordo com o sinal. Opa, ele acabou reiniciando aqui com o mau contato dos fios. Então ele acaba trocando, se tiver aceso ele apaga e se tiver apagado ele acende, de acordo com a mudança de sinal que ele recebe aqui do interruptor ou de acordo com o comando que ele recebe do Home Assistant. Talvez esteja um pouquinho complicado de entender, mas entendam isso. Eu vou ter várias portas XOR e uma saída que sempre que um dos interruptores mudar, essa saída vai mudar. Se ela está alta, ela vai virar baixa. Se ela está 5 volts, ela vai virar 0 volts. Ou se ela está 3.3 volts, ela vai virar 0 volts. E se ela está 0 volts, ela vai virar 3.3 volts. Sempre que eu mudar um desses switches, um desses 3 switches, essa saída vai alternar e vai comandar o SP Home para fazer esse tipo de alternância no que diz respeito a ligar ou desligar a carga. Uma coisa bem interessante dessa solução também é que ele mantém o estado. Então, por exemplo, eu tenho uma luz acesa na minha casa, aí a luz acabou e a luz voltou, ele tem o SP Home, ele grava, depois de, acho que de 30 segundos que ele está num determinado estado, ele grava internamente qual é aquele estado, e aí se a luz acaba e ela volta, ele reassume aquele valor imediatamente, mas é incrível a velocidade com que ele assume. Eu vou tentar fazer uma simulação aqui agora. Eu não sei se faz 30 segundos que essa luz está aqui ligada, mas eu vou tentar fazer essa simulação de remover a energia do SP e recolocar. Vamos ver o que acontece com o LED quando eu desligo e ligo. Desliguei. Ele ainda não tinha passado os 30 segundos. Eu vou aguardar 30 segundos aqui com a luz ligada para refazer essa demonstração para vocês. Bem, eu acabei aguardando por volta de 1 minuto, porque eu não me lembro na verdade se era 1 minuto ou 30 segundos, mas enfim, eu sei que depois de algum tempo o SP Home ele grava o estado atual no chip, e aí se você tiver uma queda de luz e uma volta de luz, ele reassume o estado anterior. Então eu vou simular isso aqui fazendo aqui direto na fonte. Então acabou a luz de casa e a luz vai voltar.
você vê que ele reassumiu, imediatamente ele já ligou e você pode ouvir que o relé estava desligado. Quando eu voltei aqui e o USP já identificou, ele já leu o estado que o relé deveria estar ligado e já mandou a tensão correta para ligar o relé e acender a luz quando voltou novamente. Ouça só o relé ativando. Então é isso. Então ele já armazena esse estado que é muito legal, né? Quando acaba a luz e volta. Eu já vi soluções onde isso não funciona, soluções de automação onde isso não funciona. E é claro, a gente está vendo tudo isso aqui, eu poderia ter partido para uma solução comercial como a Tuya, e aí abrir a Tuya, inserir o firmware, trocar o firmware dela, colocar o USB Home, porque eu já expliquei que eu não gosto desse tipo de funcionamento desses dispositivos chineses, onde você é obrigado a ter uma conta na nuvem, enfim, manda um monte de informação para um monte de servidor pelo mundo afora, só para controlar a luz da sua casa. Eu gosto dessa solução local, né, que roda numa LAN fechada, sem necessidade de acesso pela internet. Mas mesmo se eu fosse partir para uma solução comercial, ainda ficaria mais caro do que tudo isso que eu estou fazendo. A minha previsão é que cada plaquinha dessa daqui saia me custando por volta de R$20. E o dispositivo mais barato que você encontrar na promoção da Tuya, se você procurar muito, você vai encontrar por R$45. Então não vale a pena para mim. Dessa forma eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, montar né, do jeito que eu quero que ele funcione, testar. E além do que tem o fator cool, que é eu mesmo fazer esses dispositivos. Então, feito isso, eu quero mostrar para vocês rapidamente a configuração do ESP no ESP Home, como é que fica lá o arquivo YAML desse interruptor. Eu tenho outros dispositivos que eu vou fazer, talvez eu faça vídeo sobre eles também. Se vocês se interessarem, deixem aí nos comentários que vocês se interessam por esse tipo de assunto. E eu quero mostrar para vocês como ficou essa configuração, e aí a gente já vai partir para a montagem dos dispositivos finais. E aí eu vou falar sobre a diferença entre eles e a gente vai acompanhando a montagem deles pelo vídeo. Então a configuração desse Front Light Switch, como eu mencionei, é um teste que eu estou fazendo, né? Eu adicionei aqui o Front Light Switch. Esse header aqui também foi um teste quando eu estava fazendo alguns testes mais avançados de configuração do USB Home, mas ele não é necessário, a gente pode inclusive excluir essa linha aqui. Salvar. E aqui nós temos a configuração. Então a gente fala que a gente está tratando de um SP8266, qual é a nossa placa, que é um SP12E, o nosso módulo, né? Se eu quero que ele restore do flash, como eu mencionei para vocês agora há pouco, quando acaba a luz e volta a luz, para ele restaurar esse estado do flash, e a gente coloca aqui que true, então ele vai gravar esse estado, toda vez que houver uma mudança de estado, ele vai esperar 1 minuto e gravar aquele estado na memória. Se eu quero habilitar o logger, eu acho que eu tinha habilitado em algum momento e desabilitei, por isso essa entrada ficou aqui. A senha que eu estou utilizando, que é essa daqui, eu vou acabar escondendo essa senha, porque é uma senha que eu já utilizei no passado e eu não gostaria de mostrar ela, mas enfim, acreditem, aqui tem a senha que eu digitei lá na hora que eu fui adicionar esse dispositivo no Home Assistant. Meu Wi-Fi e minha senha, eu também vou esconder essa senha aqui do vídeo, mas é simplesmente a senha da minha rede Wi-Fi, que se chama Ether. O fallback, então, qual é a rede Wi-Fi de fallback? Isto é, se ele não conseguir detectar nessa rede, ele vai entrar no modo AP, Access Point, e vai disponibilizar para mim uma rede wireless para eu conectar nela e acessar esse dispositivo. E essa rede wireless vai ter esse nome, esse SSID, e essa senha, que eu também vou esconder porque, no caso, é a mesma senha aqui da API e do OTA. OTA, para quem ainda não sabe, over the air. Então isso daqui é quando você vai fazer a atualização pelo ar, pelo Wi-Fi, ou uma atualização de software, ou um acesso pelo ar, você vai utilizar essa senha que está configurada aqui no arquivo YAML. Se a gente quer habilitar aquele Captive Portal é quando você conecta nessa rede Wi-Fi e você quer que ele te direcione para alguma página de controle ou algo assim. Eu ainda não pesquisei a fundo como que funciona esse Captive Portal, mas eu deixei essa chave aqui, provavelmente fiz algum teste e não me lembro qual que foi o resultado. E aqui de fato a carne, né, o meat, a parte técnica da nossa configuração. Então a gente está utilizando a plataforma GPIO, isto é, nosso switch vai funcionar com base em GPIOs, e aqui eu estou falando o seguinte, o pino 12 é quem está controlando o switch, é quem está controlando o relé, nesse caso. Então o pino 12 controla o relé, e aqui eu tenho um sensor também na plataforma GPIO, funcionando no pino 13. O que esse pino 13 está fazendo? Ele está simplesmente recebendo o sinal do interruptor.
Então, quando o interruptor manda 3.3 volts, ele detecta que ele mandou 3.3 volts. Quando manda 0 volts, ou ground, ele detecta que está mandando 0 volts. E aí, nessa mudança, nesse toggle, nessa alternância, né, sempre que ele for alternado, o que eu quero alternar? Eu quero alternar o switch. Eu quero alternar, então, o switch, que é esse switch que eu tenho aqui em cima, configurado no GPIO 12. Eu quero que ele mude de valor. Então, se ele estiver up, eu quero que ele fique down. Se ele estiver down, eu quero que ele fique up. Ou ligado e desligado. Então, a configuração é fácil assim, tá? Para o ESP Home, essa plaquinha nada mais é do que uma placa com dois GPIOs. GPIO 12 e GPIO 13. O GPIO 12 controla o relé. E o GPIO 13, sempre que houver uma mudança de estado, de 0 para 3.3 volts ou vice-versa, ele vai alternar também o switch. Isso é, se o relé estiver ligado, ele vai desligar e vice-versa. Então essa é toda a configuração que a gente precisa fazer para fazer toda aquela integração que eu mostrei para vocês dessas plaquinhas com o Home Assistant. Tá? Vamos partir então para a montagem das nossas plaquinhas, mas antes de montar a plaquinha, eu quero passar rapidamente em como eu projetei elas, quais que foram as minhas preocupações, como eu mandei produzir, e aí sim a gente parte finalmente para a montagem das plaquinhas de fato. Então este daqui é o site onde eu desenho e projeto essas plaquinhas, tá? É o EasyDA. O EasyDA ele é um site completamente integrado com GLC PCB, que é quem produz as plaquinhas. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que ocorre essa integração, mas aqui na frente de vocês o que eu tenho? Eu tenho o esquema elétrico da primeira plaquinha, que eu chamei de Lightbringer V2. A V1 ficou um pouquinho grande, eu quis diminuir, eu fiz uma V2, e nessa V2 eu já otimizei, removi um monte de componente inútil que eu tinha deixado na V1. E as etapas para construir essa plaquinha são essas. A gente desenha aqui o esquema elétrico, utilizando as peças que ele tem disponíveis. E ele tem, eu acho que todas as peças do mundo disponíveis. E ele tem muita peça disponível. Mesmo os power supplies que eu compro lá da China, que não tem marca, que vem dos fornecedores mais obscuros do mundo, ele tem aqui para a gente colocar no nosso projeto elétrico e construir a plaquinha. Feito isso daqui, a gente vem para o design do PCB. Então a gente está falando do V2, esse carinha aqui. Então ele já joga os componentes aqui para a gente só na verdade liga os componentes, né? Ele já vai ter o pontilhado aqui, mas a gente acaba ligando os componentes de forma manual, que constrói as vias, enfim, faz todo esse desenho aqui da placa, tanto de todos os layers. Então nesse caso aqui eu tenho 2 layers somente, só o top layer e o bottom layer, mas você pode fazer plaquinhas de vários layers, várias camadas, tão complexas quanto você quiser. E é isso, uma vez organizado, você coloca aqui, né, os furos, onde você quer que a placa tenha furos. Eu coloquei aqui inclusive as medidas da placa que está tampando, então ficou com 61 milímetros. Na verdade um pouquinho mais, a gente vê aqui que ele está ultrapassando 61 milímetros por 37 milímetros. Então 6 centímetros por quase 4 centímetros nessa V2. Então bastante diminuto já, considerando aí o tamanho do SP12F no corpo da placa. A maior parte da placa aqui, eu acho que mais de quase 30% é ocupado pelo conversor AC/DC, né, pela fonte de energia 3.3 volts. E é isso, uma vez feita esse design, a gente pode vir aqui inclusive no 3D. Ele vai dar um preview da nossa placa, inclusive ele vai colocar alguns componentes aqui do que a gente escolheu, para a gente ter uma ideia de como é que a placa vai ficar, não é? E feito isso, visto que a placa está tudo ok, parece, né, tá com a cara que você estava esperando que ela tivesse, a gente pode vir então finalmente no nosso projeto aqui do PCB, clicar aqui em Fabrication e clicar aqui em One Click Order PCB/SMT. Então, comprar com um clique a PCB ou SMT. Aqui ele vai falar que ele terminou de gerar os dados para compra, a gente dá um ok, ele já vai mandar a gente para o site da GLC PCB no nosso carrinho, com essa placa adicionada no nosso carrinho, e aí a gente pode escolher várias características da placa. Então a cor da placa, a cor do PCB, a quantidade de layers, se a gente quer, qual é o material base, enfim, qual é a cor, a espessura, o silk screen, que é o escrito que aparece ali por cima da placa, que cor você quer o silk screen, se você quer os conectores de ouro, se você quer os conectores de prateados, enfim, você tem todas as opções. Eu vou deixar um link para o vídeo da GLC PCB aí na descrição deste vídeo, porque realmente vale a pena conhecer a empresa. É uma empresa que torna possível coisas como, para mim, eram impossíveis, e eram impossíveis mesmo antigamente, né, uma pessoa física produzir, projetar e mandar fabricar uma plaquinha dessa
qualidade, com mínimo de investimento, como foi o caso, né? Então, o mínimo de investimento na produção dessas plaquinhas que eu tive. E, como eu disse, contando com os componentes, cada módulo desse daqui está me saindo por volta de R$20. Falando um pouco das plaquinhas, né? Por que eu fiz duas versões? Eu fiz duas versões porque eu esperava, na verdade, essa daqui é a V2, que eu acabei de mostrar para vocês o projeto, e essa daqui é a V3, que é um projeto um pouquinho menor, um pouquinho mais reduzido, como vocês podem ver aí. Não muito, mas um pouquinho mais reduzido, né? Um pouquinho mais apertado aqui os componentes, inclusive com componentes diferentes. Então, por exemplo, nessa placa eu utilizei um PSU, um Power Supply Unit, bem maior, então bem mais capaz aqui, de até 1 ampere, então 3.3 volts, 1 ampere esse cara me produz. Então ele ocupa um espaço maior aqui na montagem. Eu utilizei um relé maior, então eu utilizei esse relé aqui de até 10 amperes. Então são componentes maiores, a placa acaba ficando um pouco maior no geral. E já nessa outra versão aqui, eu utilizei esse PSU chinês, então é um PSU aí de, acredito, 600 mA, mas que dá conta de alimentar aqui o SP12 com alguns capacitores para ajudar aí no acúmulo de carga, e com um relé bem menorzinho. Esse relé aqui a gente pode ver, ele suporta até 3 amperes. Então tá aí, 220 VAC, 3 amperes. Então eu consigo controlar até 600 watts, que para a maioria das luzes, para a maioria de quase tudo hoje em dia, na verdade, com essa explosão dos LEDs e da economia de energia, eu consigo controlar quase tudo com um relé desse tamanho aqui. Então a ideia dessa plaquinha aqui era realmente fazer uma coisa mais diminuta, mais reduzida, que eu conseguisse embutir nas caixinhas 4x2 de forma mais facilitada. Além disso tudo, é claro, eu não vou deixar aqui os componentes todos expostos assim, né? Inclusive com o USB aqui soldado na placa e com um monte de fio de alta tensão passando aqui em volta desses componentes metálicos. Então eu comprei também esse tubo termorretrátil para, depois que eu fizer toda essa soldagem, todos os testes com essas plaquinhas, eu conseguir colocar elas aqui, né, no tubo termorretrátil e passar essa proteção de borracha, que é uma borracha inclusive bem grossa, tá? É uma borracha que é até difícil aqui de manipular, de tão grossa que ela é. Então eu vou cortar um pedaço, proteger essas plaquinhas com essa borracha, jogar aqui, né, o meu soprador térmico para contrair esse tubo, e aí finalmente poder instalar na minha caixinha 4x2 para controlar as minhas luzes. Esse é o plano. Eu acredito que esse vídeo está ficando muito longo, eu estou falando muito. Eu vou cortar esse vídeo por aqui, mas o próximo vídeo eu já vou começar direto na montagem das plaquinhas. Eu não quero fazer nenhum tipo de cliffhanger ou, né, deixar vocês esperando. Então, para não acontecer isso, eu vou publicar esses dois vídeos ao mesmo tempo. Quem tiver tempo, quiser emendar já para assistir o próximo vídeo, fique à vontade. Se não, muito obrigado por ter assistido. Espero você para assistir o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.